Você já teve aquela ideia incrível e pensou, depois eu anoto, e nunca anotou. E aí, quando tenta lembrar daquela ideia, nada. A criatividade, ela não é aquele momento iluminado que acontece do nada. Ela precisa de um espaço para existir. E no meu caso, esse espaço é o Notion. Aqui dentro eu guardo todas as minhas ideias. As ideias que vêm quando eu ouço alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, quando eu sinto algo, mesmo que eu julgue como insignificantes. Porque toda experiência gera um pensamento. Quando você vê alguma coisa, assiste ou escuta algo, você tem um pensamento, um sentimento sobre aquilo. E esse pensamento, ele pode virar algo incrível no futuro e você talvez não saiba, então você não anota. A criatividade, ela não é um dom raro, ela é um hábito. Eu aprendi isso aqui no Ato Criativo com Forma de Ser, do Rick Rubin. Esse livro aqui salvou meu processo criativo. O Rick Rubin fala que viver como artista não significa apenas criar, mas sim estar atento ao que acontece ao nosso redor. Todo mundo tem aquele problema clássico chamado bloqueio criativo. E sim, todo mundo tem isso. Não vai pensando que é só você que tem. No meu último bloqueio criativo, onde eu me senti totalmente desconectado, eu simplesmente abri o Notion, anotei todas as ideias que estavam bagunçadas na minha cabeça e aquelas ideias foram me levando para algum lugar. Antes não fazia sentido. E durante a jornada eu fui percebendo que tinha algo valioso ali. E tem uma explicação para isso dentro da neurociência. Porque o nosso cérebro, ele não joga as coisas na nossa cabeça, de forma linear. Ele joga tudo de forma caótica e cabe a gente a pegar essas peças e organizar elas para trazer sentido para aquela sensação ou sentimento. Então, por isso que eu faço questão de anotar tudo que aparece na minha cabeça, mesmo que seja de forma caótica, porque eu sei que essa ideia ela pode se transformar em algo muito maior no futuro, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, enfim. E muita gente também acha que a criatividade ela depende de inspiração. Eu mesmo já fui assim durante um bom tempo da minha vida como criador de conteúdo, e a verdade é que as pessoas que dependem da inspiração para poder criar, elas vão esperar para sempre. É triste falar isso, mas tinha que falar. Porque a disciplina de capturar ideias é o que gera inspiração. Então, quanto mais você treina esse hábito, mais sua mente começa a conectar as coisas. Dias atrás, eu assisti Dias Perfeitos. Na verdade, há 3 meses atrás. E para você que não assistiu esse filme, eu recomendo, é um filme maravilhoso. Eu lembro de estar assistindo o filme e estar anotando os insights no mesmo momento, assim. E eu não sabia para onde aqueles insights iriam me levar. Eu sei que eu ia precisar deles em algum momento. E dito e feito. Porque depois de 2 meses eu precisei dele para poder lapidar o meu filme de retorno, né? Que é Não Troque Sua Autenticidade por Aprovação. Para quem não sabe, esse filme é uma carta aberta. É uma satisfação de retorno mesmo aí. E para quem não assistiu, clica aqui, acho que é aqui. É aqui, clica aqui. Pra você assistir, porque esse filme tá incrível. E se a gente parar pra pensar, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai coletando as peças sem saber exatamente como a gente vai encaixar. E depois de um tempo a gente vai entendendo como colocar e aonde colocar cada peça. E depois aquela ideia vai começando a fazer sentido na tua cabeça, sabe? E pode parecer bobagem, mas o nosso ambiente também influencia diretamente na nossa criatividade. Rick Rubin, ele reforça que o que a gente consome e o que a gente vê impacta diretamente na forma como a gente pensa. E é por isso que devemos nos cercar de estímulos que alimentam a nossa criatividade. Aqui na minha sala eu tenho alguns objetos de interiores que estimulam a minha criatividade, às vezes sem nem eu mesmo saber. Então tem um luminário, eu tenho um livro aberto aqui na minha mesa que sempre fica aberto. Quem me acompanha do Instagram sabe que esse livro sempre fica aberto aqui. Eu tenho alguns objetos que tenho livros em cima do meu sofá, eu tenho quadros pendurados nas paredes aqui da sala. Tenho ímãs na minha geladeira. Então pode parecer que não, mas tudo isso influencia a nossa criatividade de forma inconsciente, sabe? Criatividade também são nossos momentos de pausas. Eu, por exemplo, adoro cozinhar e eu já tive vários insights cozinhando. Se não cozinhando, muito depois de cozinhar, sabe? Porque eu dei espaço para minha mente pensar, explorar uma coisa nova. E aquilo trouxe outra coisa nova depois. Então, pode parecer que não, mas ler um livro, parar para apreciar a vista, não ser produtivo o tempo inteiro também ajuda nesse fluxo criativo. Porque às vezes a resposta ela só aparece quando a gente para de procurar. Agora eu quero saber de você. Onde que você guarda essas ideias? Você tem um espaço definido para elas? Como eu falei para vocês, o meu espaço é o Notion. Eu tenho uma página chamada Radar, onde eu armazeno toda essa energia. Eu dei o nome de Radar porque eu estou sempre atento, né, a tudo. E sempre coloco tudo nesse radar e quando eu preciso de alguma coisa,
Como, por exemplo, esse vídeo aqui, ele já foi uma ideia que eu joguei superficial e depois se transformou em algo maior. Então, para mim faz sentido armazenar tudo nesse radar dentro do Notion. Depois eu posso fazer um vídeo mais completo sobre isso para vocês. Mas claro que eu não ia sair daqui sem um desafio para vocês, né? Então, tenta anotar essa semana 3 pensamentos por dia. Você vai ver que no final de semana o quanto que sua percepção sobre aquele assunto mudou. E esse foi o primeiro episódio da série Entre Ideias e Ação. Eu dei esse nome para que a gente consiga juntos aqui transicionar entre ter as ideias e realizá-las. Eu julgo que esse é um dos maiores problemas dos criativos hoje, porque por muito tempo isso também foi um problema para mim e foi um problema que eu demorei para poder reconhecer. Então aqui a gente vai trabalhar isso. Não esquece de deixar um comentário aí sobre a pergunta que eu te fiz anteriormente. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.